Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um treino voiceover do dia 7 de agosto com a Lucky Star. Faz um pouquinho de tempo já que a gente teve esse treino, porém eu tô fazendo voiceover agora, né? Esse treino foi o último antes da prova interna que a gente teve na Ívica, porque a prova tinha sido adiada, então aquele que seria o último treino antes da prova se tornou esse. E aí é claro que eu montei a Luck de novo, até porque eu competi com ela e logo mais vocês vão ver como que foi essa prova, como que tudo aconteceu. Nesse treino, tudo que eu queria, tudo que eu tava focada era na porcaria do braço solto, do cotovelo solto, para não apoiar demais a boca da Luck, apoiar demais a frente da Luck, fazer com que ela corresse. Então acho que tudo que eu tentei nesse treino foi isso. Deu certo? Vocês vão ver que sim, o aquecimento foi realmente muito bom. Meu professor, ele falou, menos é mais. Então, vocês vão perceber que nesse aquecimento eu quase não fiz nada. Foi literalmente trote e galope em volta da pista com alguns círculos, porque quanto mais eu tentasse mexer e fazer exercícios com a Luck, mais quente, mais pesada, mais difícil ela ficaria. Então, vamos acompanhar para eu não falar do treino todo antes mesmo que vocês assistam ele, né? Eu comecei fazendo aquecimento e trote elevado. Nesse treino eu decidi que eu não ia fazer trote sentado. O trote sentado, ele é muito mais fácil para você apoiar a boca do cavalo, né? E não era isso que eu queria. Não queria, quer dizer, eu queria o contato, eu queria o apoio, eu só não queria pesar demais. Só que como eu tava pesando demais, era melhor eu nem estimular isso, sabe? Não piorar a situação. Então foi aquecimento bem tranquilo, o menos é mais, trotezinho de buenas, e é isso aí, né? Vocês estão vendo que, tipo assim, eu tô até com um contato bem leve com a Luck, eu tava aí com um contato bem leve, de verdade. Eu não queria que ela abaixasse no bridão, porque quanto mais ela abaixasse, mais ela ia me puxar. Aí eu tô reparando que eu tava com um contato um pouco mais firme já, depois que a gente já tava trotando por algum tempo. Mas ainda assim eu tava pensando em relaxar o braço, relaxar o braço, relaxar o braço. Porque o problema é que relaxar o braço não tem nada a ver com a boca do cavalo, sabe? O relaxar o braço é você vai deixar o cavalo se mover o quanto ele deve, o quanto ele quer se mover, mas a rédea precisa estar firme e em contato. E isso é a famosa linha tênue que eu sempre comento, sabe? E que eu nunca consigo tá bem. A gente consegue reparar que a minha postura tá boa porque as minhas pernas estão realmente embaixo do meu corpo, da forma como deve ser. Eu não tô mais com o Char City, com a Lucky, porque eu me policiei muito. E com o Hícaro eu costumo não ficar, porque é o que eu falei, o Hícaro, por ele ter aquela cernelha um pouco mais alta, ele permite que eu fique mais reta na cela. Com a Lucky isso foi muito um trabalho de policiar exatamente onde eu queria que ficassem os meus pés. Porém, na parte de salto, né, do hipismo e as celas de salto, elas fazem realmente o nosso joelho ficar um pouco mais à frente. Então, ter o chair seat ou não, ele não é um problema, sabe? O chair seat no salto, ele não é tanto um problema. Eu acho que facilita muito a sua conexão com o cavalo e que melhora muito a sua equitação e equilíbrio, porque se você tá com muito peso na sela, mas com as panturrilhas soltas, isso vai dificultar muito o contato que você vai ter com o cavalo, com o corpo, sabe? E também um pouco do sentir. Então, eu sempre dou o conselho para vocês de não ficarem com o assento de cadeira e deixarem os seus pés bem alinhados com a sua coluna e não jogarem todo o peso na sela na hora que vocês sentam.
Eu sei que a sela, como eu disse, a sela de salto, ela não proporciona que você fique com aquela postura retinha, porque a parte do joelho, né, o apoio do joelho, ele é bem mais à frente do que uma sela de adestramento, por exemplo, onde a parte mais alta da sela do adestramento, ela é justamente para jogar a sua coxa para trás, e aí sim você fica mais reto. É porque no salto, como você tem que ter a suspensão, você vai se prender toda no joelho. Aí a gente foi mudar de lado. Eu já tinha treinado bastante pro lado esquerdo. E a Luck, ela tava, bom, do jeitinho que eu queria, né? Ela não tava correndo, tava bem tranquila, a cabeça dela não tava baixa. Embora eu tenha o costume de apoiar os cavalos até eles ficarem com a cabeça baixa, que não é muito lá certo, eu tava feliz que eu tava conseguindo deixar ela aqui com a cabeça alta, sabe? Aí eu comecei a fazer alguns círculos. Eu sei que fica um pouco confuso porque tinha 4 pessoas na pista. Aí a gente tem que ficar tomando cuidado o tempo inteiro. Quem que vai fazer tal coisa. Porque cada um faz o seu aquecimento. Aí é um pouco complicado. E pro lado direito agora eu continuei fazendo a mesma coisa, né? Trotezinho simples, apoio leve, tentando relaxar meu cotovelo. Pensando em relaxar meu cotovelo, só que sem soltar a frente dela. Esse é um pensamento constante, na verdade, que eu tenho, porque não só quando eu tô treinando, mas nesse momento em que eu edito os vídeos, salvo os vídeos e assisto os vídeos 300 vezes, eu também continuo meio que pensando, né, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que melhorar na próxima aula. Eu gosto sempre de assistir e reassistir os meus treinos, porque a ideia deles é justamente essa. Eles foram. Eu comecei a gravar os meus treinos muito antes de ter o canal, porque eu queria me ver montando para saber exatamente o que eu tô fazendo de errado e o que eu tenho que melhorar. Então eu com certeza ainda uso para isso, né? Por exemplo, é a forma como eu arrumo meu chair seat, é a forma como eu arrumei o meu assento, porque quando você está montada no cavalo, às vezes você não percebe o que você está fazendo de errado até que você mesma se veja. E então, você lembra como você estava se sentindo na hora e assiste como que você está fazendo. E aí no próximo treino você lembra de como você estava e se policia para arrumar. A Lucky não estava com a cabeça baixa, mas vocês podem reparar que em alguns momentos ela ficou com o pescoço bem retinho. Ou seja, ela não estava encapotando o pescoço, né? Mas ela tava com apoio, ela estava entendendo o apoio e apoiando a cabeça realmente. E é isso que a gente quer, e nada mais que isso, sabe? O que eu falo sempre pra vocês, o cavalo não precisa estar flexionado. Às vezes com o Hícaro, uma coisa que eu tinha muita dificuldade antes, que era fazer ele apoiar e baixar a cabeça, hoje, por causa dos meus braços, que são até um pouco errados, ele faz isso com muita facilidade. Com tanta facilidade que eu preciso pedir pra ele levantar a cabeça, pra ele não se jogar pra frente.
As mãos altas pra mim, eu ainda uso a analogia sacola de mercado. Você segura as rédeas do cavalo e sente o apoio dele como se você estivesse segurando as compras do mercado. É apenas aquele apoio que o cavalo tem que estar apoiado e as suas mãos têm que estar na altura do seu cotovelo. O seu cotovelo tem que estar reto, em 90 graus. E aí você sabe que você não tá com a mão nem muito alta, nem muito baixa. E também que com esse pensamento me faz perceber se o cavalo está ou não apoiado. Eu percebi que os cavalos eles apoiam muito melhor quando você tá com a mão mais alta, porém eles não abaixam a cabeça. Quando você tá com a mão mais baixa, os cavalos eles apoiam, encapotam o pescoço e não usam os posteriores. Por isso que as mãos altas também melhoraram bastante essa parte na minha equitação, porque a gente não quer que o cavalo encapote. A gente pode ver a Lucky agora, que ela tá trotando e ela tá usando bastante os posteriores. Bom, agora a gente já vai partir ao galope, né? Mas a gente reparou ali que a Lucky não tava simplesmente puxando o terreno. Os pés dela iam bem pra frente e faziam bastante movimento, faziam bastante força. É isso que a gente quer, que o cavalo se use por inteiro. Eu comecei a galopar da mesma forma. Eu já tinha conseguido em outros treinos um galope muito bom com a Lucky, com um apoio leve, porém com apoio. Mas às vezes é um pouco difícil. Eu acho que nesse treino eu até consegui um bom galope. Acho que nesse momento ela foi estercar, porque ela sempre faz isso. Mas às vezes me escapa muito essa linha tênue entre o que é apoio e o que é pedir para o cavalo galopar solto. Porque o cavalo ele nunca vai galopar se ele não tiver apoio. Mas se ele tiver apoio demais, não vai funcionar. Vocês podem reparar que a minha mão tá muito baixa. Eu não percebi isso na hora, eu tô vendo agora, ó. Agora tá um pouquinho melhor. Mas eu acho mesmo que eu devia ter encurtado mais as rédeas e levantado um pouquinho mais a mão. E aí sim relaxado o cotovelo, porque as rédeas iam estar num comprimento bom pra ter apoio, sabe? Se as rédeas ficam muito longas, deixa eu ver. Então, aí nesse momento não tava tão ruim. Em alguns momentos eu abaixava demais a mão. Vamos ver. Não, aí tava bom. Aí eu tava gostando. Só que aí eu sinto ela um pouco solta. É bem difícil. Um cavalo nunca vai ser constante. Isso era realmente o que eu queria, só que em alguns momentos ela abaixava demais a cabeça. Aí eu tinha que colocar a perna e levantar as mãos para ela não abaixar a cabeça e usar os pés. Então é basicamente, Lucky, eu quero que você mantenha esse ritmo e se mantenha impulsionada, só que sem puxar o terreno. Eu uso bastante meu assento, eu tô usando muito mais ultimamente com a Lucky. E aí, por isso, por eu sentar mais na sela, as minhas pernas acabam correndo um pouco pra frente. Se bem que a minha postura ainda tá boa, nesse momento ainda tô gostando. Como a correção do áudio é muito melhor. Vou passar vídeo de percurso depois do final de aula. Aproveitar. A Maria vai só aquecer e vai passar o percurso com a noite? Vai na prova. A Lucky e a Zara. A Lucky e a Zara. O João Paulo vai tirar com o cavalo, porque o João Paulo subiu categoria agora. Já subiu com 12 cavalos, 80 já. Carinhoso não. Um macete com a Lucky, que é um pouco estranho até de explicar,
é que quanto mais fundo eu sento na sela com ela, mais rápido ela corre. A gente usa realmente o assento para empurrar o cavalo, mas a Lucky, se eu sento na sela e tento parar ela, ela vai correr um pouco mais. Toda a minha vida com ela, quando eu precisava parar ela de verdade, eu endurecia o corpo e liberava um pouco o assento. Aí ela partia pro trote e nessa era só eu fazer o alto. Então toda vez que eu tentava relaxar um pouco a cintura, vocês podem ver que ela avançava. Tem algumas provas que eu já participei com a Lucky que ela corria, corria, corria e a única forma que eu conseguia controlar ela era ficando no Galope Sport o tempo inteiro. Porque se eu sentava, eu sei que ela ia correr mais. Então era muito mais fácil eu ficar no Galope Sport, não que seja correto, eu só tô contando pra vocês que era muito mais fácil eu ficar no Galope Sport com o cavalo, com ela, e sentar quando eu precisasse aumentar. Era bem ao contrário, ela é bem ao contrário. Ele pode soltar, faz de novo e ela aqui. Ah, lá. Solta, faz o percurso casaram. Aí o Carinhoso vai estar no percurso do João Paulo já, desce e troca. Vamos embora o passo. Bom, vocês podem ver que eu tentei fazer o aquecimento com a Lucky o mais levinho possível. Eu nem pedi nada, na verdade, para ela. Porém, vocês vão reparar que depois, na hora de saltar, isso não foi o suficiente para que a Lucky ficasse calma do jeito que eu queria e esperava que ela ficasse, né? Sem avançar tanto. Ela avançou bastante mesmo assim. Eu tentei manter o cotovelo relaxado e aí ela correu um pouco mais. Então, no último percurso, embora eu tenha que ter ficado num avança, salta, para, eu tentei saltar um pouco mais do meu jeito do que mudar o meu jeito de montar. Não, depende. Se você salta no bom sempre, é bom. Vai a gente queria fazer isso aí, os cavalos ficam brancos por isso. Eu vou te falar uma coisa. Opa! Vai ter gente no Brasil tentando fazer isso. Tá saltando aqui, o outro tem que tá indo já, hein? Dá atenção aí. Por que não fez já comigo, já esperou? Esperou ela correr pra tentar voltar e não colocou. Já acabou aqui. Aqui. Aí, ó. Ah! O problema é que ela começou a encapotar bem nos meus altos, mesmo eu tentando aquecer sem deixar ela abaixar tanto a cabeça. Vai, já aquecendo o animal pra mim aí. Aquecendo ele pronto, hein? Levantei bem mais a mão dessa vez, melhorou bastante. Olha a esperança. E eu acho que agora eu fui fazer o percurso. Equilibrado um pouquinho mais, tá? Ó, o primeiro tem que estar relaxado aí, ó.
batendo de salto, você fecha os dedos e mantém. Alto. Aí ela foi estercar antes do percurso. A Lork sempre sabe, opa, eu vou fazer uma pista? Pera aí. Bora. Galerinha vai atrapalha. Olha, deixou avançar da curva lá já. Isso aí, hein? Ah, sim, agora eu fui fazer o percurso. E mais de calma. Ou ainda não, não. A gente foi saltar mais uma vez pelo outro lado. Aê. Vai. Desce de novo lá. Vou pra trás dele. Epa, que eu vou lá pro outro lado. Caminha ela, tá? Oi. Ó, aí, ó. Eu gostei bastante da ideia da primeira curva fechada, vocês vão ver que a gente começa pela direita e salta um obstáculo fazendo uma meia volta. Eu gosto bastante desse tipo de percurso. Até que não foi muito ruim, mas eu perdi um pouco o controle da Lucky no final. E aí eu resolvi parar ela em vez de continuar toda bagunçada. Um problema que eu tô reparando é um problema que eu já tive em alguns outros momentos da minha vida, que é achar que eu tô rápida quando na verdade eu não tô. E os vídeos me ajudam muito com isso. Então às vezes eu peso o braço achando que eu tô muito rápido, mas na verdade eu não tô. E na verdade era melhor eu continuar no ritmo que eu tava, em vez de tentar fazer ela galopar tão curtinho antes do salto. Agora calmou. Boa. Vem parado, vem parado, vem parado. Calmou. Nesse momento aí eu tava tão desconexa da Lucky que eu não queria continuar o percurso de uma forma que poderia ser até um pouco perigosa. Ela dando coice toda solta, eu resolvi parar e terminar. Não tá fazendo nada, era só você continuar. Já que eu tava treinando mesmo. O percurso tava bom. Por mais que meu professor falou pra mim que meu percurso tava bom, foram muitos anos para eu conseguir tirar isso de saltar rápido e ficar curtinho, saltar rápido e ficar curtinho. E era o que eu não queria, eu queria manter um percurso em uma única velocidade constante com a Lucky. É um pouco difícil, principalmente quando no meu aquecimento eu faço alguma coisa errada. Valé. E aí vocês podem ver que eu fiquei um pouco brava, porque eu tentei o treino inteiro trabalhar da forma que eu achava que era certa, com o braço levinho, não fazendo muita coisa, não estressando ela, não avançando ela, não apoiando ela o suficiente para ela encapotar na minha mão e depois eu não conseguir voltar. E mesmo assim, faz bastante tempo que eu não consigo um percurso bonito e constante, né? Um percurso cadenciado, que a gente chama, quando a gente mantém o mesmo ritmo no percurso todo. Eu não quero o saltar e voltar, eu queria poder saltar e continuar. Algumas vezes eu já consegui fazer isso na minha vida, mas é muito complicado com ela. Tem dias e dias, e esse não foi um deles. E eu sempre fico nervosa quando é um pré-prova, né? Porque é o percurso que eu tô fazendo pra treinar basicamente o que eu vou fazer na prova. Embora vocês vão ver depois que na prova foi bem diferente. Aí eu fiz o obstáculo azul e o preto, eu acho. Eu acho que eu não saltei o último obstáculo. Pedi a mudança pra ela, ela mudou a mão. Acho que ela só mudou o pé na curva, não deu pra ver. E eu dei um salto bom aí. Aí, ó. Eu não gosto muito de fazer os saltos forçados. Eu gosto de ir parando ela aos poucos.
Mas nesse momento aí eu fiz. Bom, depois meu professor montou a Good Luck e eu fui ajudar ele de pistinha. Eu tenho que aprender a levantar e abaixar os obstáculos. Eu tirei um certificado do primeiro módulo de curso de instrutora de equitação, que é uma coisa que eu quero muito ser. Então, eu tenho que fazer isso que eu faço pouco, né? Ficar na pista, aumentar, abaixar os obstáculos, organizar os obstáculos. Eu sei que eles são um pouco pesados pra mim, mas eu tenho que começar a me acostumar. Ontem a Good Luck foi só pra descer com ela, na verdade, eu só subi ela pra descer com ela. E talvez muito em breve vocês vão ver mais treinos meus montando a ceguinha. Bom, pessoal, esse foi o treino de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue também no Instagram porque tudo sai lá primeiro e tudo sai lá no dia que é gravado. Aqui tem bastante demora por causa do tempo de edição. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e